Quanto cobrar por uma vistoria elétrica em um condomínio? Esse é o tema do nosso vídeo. Meu nome é Daniel Machado Duarte, sou engenheiro eletricista aqui da Perícia Elétrica. Meu objetivo com esse vídeo é ajudar profissionais que queiram trabalhar no mercado de perícia elétrica judicial ou extrajudicial. Nessa aula, nós vamos falar sobre a sua oferta para o cliente como autônomo ou pessoa jurídica, custo operacional, formação específica na área e tempo de experiência e também, obviamente, sobre o valor desse serviço. Uma coisa que é importante você entender é que o valor da sua hora técnica vai mudar se você trabalhar como autônomo ou então tendo uma empresa como pessoa jurídica com uma estrutura maior. Isso é muito importante. A percepção do cliente também irá mudar. Se eu tenho uma empresa que é uma Eireli, por exemplo, cujo capital social é de 100 salários mínimos, isso gera uma percepção para o cliente, porque ele tem noção do imposto que eu pago, do custo operacional dessa empresa. Isso é uma outra coisa importante. Se você trabalha como pessoa física ou jurídica e qual que é o seu custo operacional. E o que é o custo operacional? É o quanto que você tem que injetar na sua empresa mês a mês sem ter serviço nenhum. Indiferente de ter cliente ou não, você tem que pagar algumas coisas mensalmente. Como, por exemplo, a hospedagem do seu site, a contabilidade, tem coisas relacionadas à energia elétrica, à internet, se você trabalha em casa ou se você tem um imóvel que está sendo alugado, uma sala comercial, por exemplo, isso tudo compõe o seu custo operacional e vai impactar, obviamente, no valor da sua hora técnica do serviço. Uma outra coisa para você refletir é sobre a sua formação. Hoje você é técnico, você é engenheiro e também qual que é o tempo de experiência. Talvez nesse momento você esteja pensando, poxa, Daniel, eu não tenho experiência com isso. Tudo bem, pode ser que você não tenha experiência com vistoria elétrica, mas você já trabalha com projeto elétrico, você já tem uma certa expertise em relação a isso. E aí, obviamente que isso vai contribuir, vai te colocar um pouquinho à frente de outras pessoas que estão começando agora do absoluto zero. Mas essa pessoa que está começando agora do absoluto zero, ela pode até mesmo cobrar mais do que você se ela usar algumas estratégias, principalmente de posicionamento. Ou seja, ligada a aumentar o nível de consciência, ela tem uma capacidade de negociar melhor do que você, ela é mais comunicativa, ela é mais atenciosa com o cliente. Tem muita coisa em torno disso, que nós vamos obviamente conversar no decorrer, mas não ingesse o pensamento no sentido de buscar respostas prontas. Quanto que eu tenho que cobrar? R$100 a vistoria, Daniel? R$200 a vistoria? 300, 400 reais? Obviamente que isso vai mudar muito de acordo com a região e também com a sua capacidade de explicar para o seu cliente o problema. Quanto mais você conhecer o problema, mais fácil vai ser para você explicar para o cliente aquela oportunidade. Mas nesse momento é importante que você tenha muita clareza que se o cliente tem um problema e você chegar lá com uma solução e se mostrar sendo a pessoa mais indicada, a melhor pessoa para resolver esse problema, não são R$100 a mais ou a menos que vai fazer diferença no valor de uma hora técnica quando nós estamos considerando uma edificação que tem potencial de incêndio, curto-circuito, que podem matar pessoas. Isso tudo, para o síndico ou para a síndica, é muito pouco em termos de diferença. Essa crença do quanto cobrar, se vai ser R$100 a mais ou menos que a concorrência, ela está muito mais dentro de você do que na cabeça do cliente. No fundo, o que o cliente quer é procurar, ou seja, encontrar alguém no mercado que possa resolver aquele problema e que esteja o mais capacitado possível. Se você chegar lá com muito conhecimento, muita experiência, no entanto, se mostra inseguro durante a sua negociação, você vai diminuir muito a percepção de valor do seu serviço visto pelo cliente, por mais que você tenha muita experiência técnica. Isso é muito importante. Agora, nós pegamos uma outra pessoa, dentro do mesmo contexto, com menos experiência que você e menos conhecimento técnico sobre o tema que está sendo abordado, e essa pessoa tem uma capacidade de comunicação melhor que a sua, ela vai conseguir aumentar o valor percebido por parte do cliente e ele vai estar disposto a contratar aquela pessoa e não você que tem mais experiência. É muito importante você entender como isso acontece no mercado de consultoria e como isso impacta no valor da sua hora técnica. Não tem como eu te dizer o seguinte: cobra 200, 300, 350 reais, 400, 500 reais a sua hora de vistoria, porque é o mesmo valor que eu pratico. Obviamente que as minhas habilidades e competências hoje são diferentes das suas. Tem pessoas que têm até mesmo mais habilidade do que eu e estão aqui nessa plataforma. E tem pessoas que têm menos habilidade do que eu em termos de capacidade de negociação. E aí seria injusto te falar o quanto você deve cobrar, porque eu não conheço o seu modelo de negócio, eu não sei se você trabalha como pessoa física ou pessoa jurídica, eu não sei o custo operacional da sua empresa, eu não sei qual que é a sazonalidade, ou seja,
quantos serviços como esse você consegue pegar ao longo do mês. Isso tem uma soma de fatores que vão, obviamente, exigir que você teste um pouco o seu mercado. Uma dica seria, tenha como referência o valor de uma hora técnica de uma perícia judicial. No Paraná, esse valor da hora técnica está acima de R$500. Eu te recomendo começar, se você é engenheiro ou engenheira, com um valor de hora técnica em torno de R$350. De onde você tirou isso, Daniel? São valores que é um patamar meio que conhecido no mercado de consultoria, para consultorias na área de TI, consultoria em diversas áreas. Então comece R$300, 350. Agora, você pode trabalhar por R$100 a hora? Pode, mas considere também a responsabilidade, o quanto você investiu em educação, o retorno do seu investimento em relação a isso tudo. São coisas importantes para você refletir. É só um norte, se você testar o mercado e perceber que não está dando certo, não pense que o valor está muito alto. Pense o seguinte, será que a forma como você está abordando o seu cliente está adequada? Traga muito mais para você a responsabilidade do que achar a culpa no mercado lá fora. A maioria das coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer e que impactam no nosso resultado dependem muito mais de nós do que do mercado. O mercado é só o espelho daquilo que nós não estamos conseguindo fazer por decisões erradas que nós acabamos tomando diariamente. Isso é muito importante que você reflita nesse momento, que não é sobre quanto cobrar a hora técnica, mas sim quais são as oportunidades, até mesmo posteriores, que surgem após uma vistoria elétrica. Você pode fazer um laudo de inspeção elétrica, você pode fazer uma certificação elétrica, você pode gerenciar uma obra, enfim, tudo que você está começando aqui que pode parecer que não é interessante, no decorrer podem surgir muitas oportunidades. Então a vistoria elétrica é o ponto de partida que vai te colocar no cliente. Mas isso pode fazer com que você faça palestras em universidades, pode te colocar em uma projeção muito maior, pode fazer com que você tenha uma autoridade no âmbito nacional, você pode produzir conteúdos, posts, fazer vídeos, coisas que eu já faço hoje, você pode acompanhar no blog da Perícia Elétrica e replicar esse mesmo modelo. E isso vai fazer com que o valor percebido pelo cliente da sua hora de trabalho aumente cada vez mais ao longo do tempo. Não existe fórmula pronta para isso. Existe a necessidade de compreender que o valor da sua hora técnica depende da sua capacidade de negociação, do quanto você investe em marketing e do quanto você gera valor para a sociedade. E gerar valor é produzir conteúdo de alto nível para que as pessoas possam aumentar o nível de consciência em relação ao problema que elas têm e o que pode ocasionar aquele problema caso elas não tomem uma atitude, ou seja, não tomem a decisão de contratar o seu serviço. Isso vai afetar diretamente o valor da sua hora técnica. Tudo isso que você viu até agora é um trechinho de uma aula que nós temos no Perícia Elétrica Play, uma plataforma focada em conteúdos técnicos de capacitação para peritos na área elétrica, tanto judicial quanto extrajudicial. Se você tem interesse em se especializar nesse mercado, ter uma fonte de renda complementar ou fazer disso uma profissão investindo muito pouco, eu vou deixar um link aqui embaixo para que você possa conhecer a nossa comunidade, Perícia Elétrica Play, onde por lá você vai encontrar toda a trilha de conhecimento que vai muito além da parte técnica. Eu costumo dizer que a parte técnica é menos de 30% do que impacta realmente no seu resultado. E o que é o seu resultado? É você chegar de onde você está agora até o ponto onde você deseja chegar nesse mercado de consultoria de perícia elétrica. Se você tem interesse em se especializar, clica no link aqui embaixo para conhecer um pouco mais sobre isso. Grande abraço, te encontro por lá. Até mais!